Cristiane. Perfeito, então já começamos a gravar. Obrigada, Albino. Quanto às interações, eu gostaria de combinar, então, com todos, que vocês, caso prefiram, por favor, registrem suas observações, perguntas no chat, para não esquecê-las. Às vezes é mais prudente fazer assim, não é? Podem registrá-las no chat, ou, se preferirem também, fazer uso, abrir o microfone, abrir o áudio, não é? E fazer uso da fala, basta sinalizar, escrevendo inscrição no chat, ou mesmo levantando o recurso da mãozinha, que nossa estudante, Gabriela Teixeira, nos ajudará a organizar essa interação, cuidando, então, da ordem das manifestações, das inscrições, né? A Gabi fará, então, como sempre tem feito, nos ajudará a fazer essa ponte nos momentos de interação com a professora Cristiane, tá certo? Dito isso, eu gostaria de lembrar, né, que o projeto, para lembrar a quem já está conosco de outras paragens, e para quem e noticiar para quem chega hoje para o primeiro encontro, que o projeto Travessias se propõe uma obra em construção, né? Se constitui, então, uma obra, se a Cris me permite a metáfora com a arte, né? Uma obra que se propõe coletiva, né? Por meio de travessias de diferentes dimensões, enfim, entrelaçando-se por travessias que realizei entre dois pontos geográficos, o Brasil e Portugal, e entre três instituições, a Universidade do Porto, a Universidade de Brasília e o Instituto Federal de Brasília, né? Então, às quais eu registro os nossos agradecimentos, mas eu preciso, como sempre acho oportuno sinalizar, eu preciso destacar a importância da Universidade do Porto para o projeto, né? Porque a instituição, desde que recebeu o primeiro traçado do projeto, né, o esboço, vem operando recursivamente para que esses traços iniciais, então, venham sendo lapidados e se realizem como uma expressão criativa e coletiva, como o encontro que nós estamos promovendo hoje, né? Então, reforço, em nome das instituições de cá, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento à Universidade do Porto, à casa anfitriã do Travessias, né? E, por isso, gostaria, então, de passar a palavra para o representante do Gabinete Alumni da Universidade do Porto, o senhor Albino Oliveira, que é coordenador dos embaixadores Alumni e coorganizador do projeto. Né? Registro o nosso agradecimento ao Albino por toda a parceria, por todo o trabalho, cuidado com o projeto. E, por favor, nos brinde com algumas palavras. Olá, boa noite. Em nome da Universidade do Porto, dou as boas-vindas a todos os participantes deste evento, que já faz parte de um conjunto de 8, estando já no 5º encontro, que tem uma periodicidade mensal. Agradeço a presença da professora Cristiane Terrasse, cuja participação nesta sessão muito nos honra. Aproveito para publicamente também louvar aqui o empenho, a dedicação e o entusiasmo da professora Gisela Alves, que é a nossa embaixadora alumni de intercâmbio, como disse, por ter organizado o projeto e por ter apresentado e acreditado nele e estar a levar o projeto todo avante. E também gostaria de agradecer à Gabriel pelo apoio que nos tem dado e continua a dar nestas sessões, por todo esse apoio. Este projeto está inserido, como tinha dito a professora Gabriel, no programa de embaixadores da alumni da Universidade do Porto, que potencia o envolvimento dos nossos alumni que estão espalhados pelo mundo, constituindo uma oportunidade de contribuírem para a promoção
divulgação e representação da Universidade do Porto junto a organizações nas suas áreas, zonas de residência, demais contactos a nível nacional e internacional, participando ativamente para que atinjam o sucesso na Universidade do Porto, espalhando pelo mundo o sentimento e a pertença da Universidade. Em nome da Universidade do Porto, o nosso muito obrigado pela vossa presença e um ótimo evento para todos nós. Obrigado. Muito obrigada, Albino. Registramos, então, também o nosso agradecimento à nossa convidada, a professora doutora Cristiane F. Terraça, pela generosidade de aceitar o convite para partilhar conosco um pouquinho das travessias que vem fazendo pelas artes, né? E agradeço também a Gabriele Teixeira, nossa acadêmica de letras, concluinte, praticamente já colega, que nos ajuda desde o primeiro encontro, nos ajudando a estabelecer a interação entre os nossos convidados e a professora Cristiane hoje, né? O projeto Travessias se propõe um espaço, como bem colocou o Albino, se propõe um espaço-tempo aberto à partilha de cruzamentos e descentramentos do sentir, pensar e agir, né? Segundo a conceituação de Pierre Bourdieu, atualizada em Bernard Lahire, né? Então, nessa perspectiva desse descentrar o sentir, o pensar e o agir, os encontros se propõem, têm como proposta mesmo centrar foco na pessoa convidada, na sua origem, seus percursos e projetos acadêmicos, profissionais, mas não só, e descentrar, então, limites e fronteiras entre possibilidades em dimensões diferentes de interconhecimentos e partilhas de saberes, né? Como, então, já não foi anunciado, né, no encontro de hoje, que é o 5º do projeto, nós temos a grande satisfação de receber a professora Cristiane Terraça, a quem eu tenho o orgulho de ser colega e o privilégio de ser amiga, que é mestre e doutora em arte pela Universidade de Brasília e pós-doutora pela Universidade de Lisboa, né, e que, além de professora do Instituto Federal de Brasília, é pesquisadora em cultura visual e educação estética. Então, mais uma generosidade, não é, de partilhar conosco suas experienciações estéticas e a presença de todos. E gostaria, então, professora Cris, de fazer um pedido, que, como eu sempre costumo dizer, é um pedido feito em 2 metades, em 2 pedaços que se entrelaçam. O primeiro pedido eu falei um pouquinho, né, da professora Cristiane, da pesquisadora Cristiane, mas do que está no Lattes, né? E aí o pedido, a primeira parte do pedido será que poderias partilhar conosco um pouquinho das travessias que te formaram e que te formam, né? Alguns pontos de entrelaçamento da tua origem, da tua trajetória acadêmica, profissional, ou até mesmo pessoal, que implicados nas escolhas acadêmicas e profissionais, né? Enfim, a primeira parte da pergunta quem é a Cristiane contada por ela mesma, né? E a segunda parte do pedido partilha conosco, por favor, sobre os teus estudos, as tuas pesquisas, né? Um pouco dessas travessias pelas quais te movimentas como pessoa, como mulher, como professora, como pesquisadora, e aí nos conduz, aí, nos provoca pela arte a descentrar o sentir, o pensar e o agir, ou seja, a decolonizar o olhar, como foi a proposta que fizeste. E é isso, muito obrigada, e aí somos todos ouvidos, e coração e olhos. Eu que agradeço o convite, e aí já começo agradecendo a oportunidade de fala, porque como alguns que já me conhecem aqui, como a Isadora, que foi minha parceira esses 3 anos aí em aprendizagem, né, Isa?
Eu sou uma pessoa que fala demais, então me chamar para uma oportunidade de fala, já viu, né? A pessoa fica muito contente. Então, eu agradeço inicialmente ao convite da Gisele, que foi um convite muito, muito bom, que eu apreciei muito. Agradeço também ao Gabinete Aluno, na presença do professor Albino, né, a Universidade do Porto, a minha instituição, o Instituto Federal de Brasília, e também a UNB por essas parcerias, né? E agradeço principalmente também, né, não em detrimento de nenhum dos colocados antes, a todos, todas e todos que estão conosco agora, né, nesse momento de partilha. Eu vou avisá-los que, como eu falo demais, eu volta e meia vou baixar o olhar assim, porque para não tentar fugir muito daquilo que nós temos de horário, certo? Então, quando eu baixar o olhar é porque eu estou fazendo uma certa consulta aqui para ver se eu não vou fugir muito do nosso assunto, para permanecer não cansativa, né, durante o nosso tempo. Bom, eu vou pedir a vocês que tenham um pouco de paciência, porque eu vou apresentar aqui um slide que é onde eu já começo, inclusive, todos conseguem ter? Consegue? Sim, consegui. Sim. Sim. Que é onde eu começo me apresentando pela obra aqui da Rosana Paulino, Tecelãs, né? Eu costumo dizer que eu estou a me formar professora desde os 17 anos, momento que eu entro em sala de aula de maneira autônoma, né? Sem uma companheira, uma professora a me orientar. Desde lá foram muitos erros, muitos erros, né? E esses erros, eles me conduzem nessa trajetória de formação, né? Eu sou uma pessoa que vem de uma família que a arte era muito distante, né? Eu entrei numa galeria de arte também no mesmo ano que eu comecei a me formar professora, né? Aos 17 anos. Ou seja, eu fiz um curso que no Brasil já não existe mais, é um curso magistério, né? Em nível de ensino médio, e para trabalhar com crianças na educação infantil e no ensino fundamental, nas primeiras séries, primeiros anos do ensino da educação básica. E aos 17 anos eu estava na minha primeira sala de aula, né, sozinha numa escola particular. Com certeza os erros não foram poucos, né, a me formar aí. E nesse mesmo tempo eu entro na universidade, né, na Faculdade de Artes Plásticas em licenciatura. E no meu primeiro semestre na universidade, eu já vou ao grande evento que nós temos em arte no Brasil, que é a Bienal de São Paulo. Então, aos 17 anos eu fui chacoalhada de todos os lados, vamos dizer assim, né? E eu costumo dizer o seguinte, eu vi um filme de uma escola de arte e falei, eu quero ensinar numa escola assim. As nossas escolas, elas são muito regradas e muito cheias de regras, né? E a minha tentativa, em todas as escolas pelas quais passei, é de fazer o ambiente onde eu estou, né, em sala de aula, aquele que me remeteu aos 17 anos do filme que eu havia visto, né, de uma escola de arte, ou seja, de uma escola que pudesse dialogar a partir dos afetos, né, que é isso que a arte faz. Então, nesses erros, eu passei por muitos locais, né? Várias escolas, inclusive escola particular, e lá que eu conheci Gisele, né? Com uma formação muito voltada para a preparação para o acesso à universidade, mas mesmo lá a gente conseguiu fazer um projeto muito interessante que era de pesquisa, né? E aí, nesse projeto de pesquisa que nós trabalhamos juntos, pesquisa no ensino médio, numa escola particular, o que é muito inovador aqui em Brasília. Nós, inclusive, apresentamos esse projeto num congresso internacional com os nossos alunos, então foi algo bastante
diferente, assim, diverso do que a gente está acostumado para a escola em nível de ensino médio, né? Bom, nesse percurso dos erros, que eu costumo dizer, né, eu também busquei uma legitimação para esse ensino da arte. Então, muitas vezes eu me juntava a outras disciplinas, né? Muitas vezes o currículo também falava mais alto, né? Dentro da minha prática pedagógica. Então, a gente que é da arte, num local como o Brasil, em que a arte era pouco valorizada, e que é pouco valorizada, né? E que aquilo, para mim, era muito importante, eu tentava passar às pessoas dizendo onde ela era importante, né? O que a fazia importante para ela estar dentro da escola, né? Foram muitos erros daí, viu? Porque eu não conseguia enxergar naquele momento a justificativa do ensino da arte dentro da própria arte. Então, eu trabalhava muito ligada, mas isso foi um aprendizado muito bom, porque, na verdade, eu fui costurando parcerias, tanto na história como na sociologia, né, como na língua portuguesa, enfim, né, na literatura, eu fui costurando parcerias que me deram um trabalho e favoreceram um trabalho muito rico, né? Porque a arte ela é já, como a gente fala, um conteúdo desestruturado, ou seja, ela se antena, se correlaciona com todos os outros conteúdos. Então, também ensinar arte só falando da própria arte, né? Parece que tira esse fenômeno da sua potência, vamos dizer assim. Bom, mas aí, nesse processo de legitimação, eu vou mais para esse campo de estudo da arte, que é a cultura visual. Desde o mestrado, né, trabalhando com cultura visual, porque eu comecei a trabalhar olhares, televisão, né, a formatação dos olhares pela televisão, a deseducação de olhares, esse é o título da minha dissertação, a deseducação de olhares, né, pela mídia, pela televisão na época. Eu sou um pouco antiga, então a rede social não era uma coisa muito forte quando eu fiz o mestrado, estava iniciando, né? E aí eu caminhei dentro da cultura visual, sempre ligando isso, tentando ver os territórios dos próprios alunos, dos próprios estudantes, né? Como que eu ia, se um currículo me fala para eu apresentar um retrato de Maria Antonieta, o que isso significava para os meus estudantes, né? O que isso implicava no nosso olhar, na nossa formação, né? Então, o campo da cultura visual me permitiu esses avanços. Mas eu fui descobrindo que o que eu mais gosto de fazer em sala de aula, no ensino da arte, é o encantamento. E toda vez que eu falo isso, não tem jeito, eu encho o olho d'água, porque é muito interessante e prazeroso para a gente que tem a arte como uma forma de olhar o mundo, né? E é isso que eu falo, a minha profissão e a minha dedicação a esse ensino não é só um trabalho, ele é a minha perspectiva sobre o mundo, né? De verdade, alcançar o mundo por meio disso. E é muito prazeroso e interessante quando a gente percebe que aqueles nossos parceiros de aprendizagem, que a gente chama de estudantes, né, estão no mesmo caminho, que eles começam a perceber o objeto artístico não como um objeto congelado e construído por alguém, mas um objeto que é sujeito e que fala com ele, né? E que a produção desse parceiro, né, desse estudante, dessa estudante, é uma produção também do seu pensar, da sua forma de construir, né? E eu tenho, então, em sala de aula, uma forma de agir que é uma forma de agir pesquisador e artista, né? A minha proposição de trabalho junto com os estudantes, os estudantes,
é sempre essa, de propor poéticas que vão se agrupar, né? Mesmo os trabalhos individuais, eles vão formar trabalhos de coletividade, trabalhos a serem expostos na coletividade, de forma que eles sejam, vejam, que as pessoas o vejam de forma enriquecida pela coletividade. Bom, aí percebendo essa questão do encantamento, esses dias eu descobri uma frase de um filósofo brasileiro, né, que é filho de um grande artista brasileiro, que é o João Bosco, o artista, e o filho Francisco Bosco, que ele resumiu para mim uma série de coisas que eu vinha pensando ao longo do tempo, né, que ele fala: todos nós estamos aqui a viver a experiência do mundo, o artista também. O artista traz para si a experiência do mundo e, nesse objeto artístico, ele condensa essa experiência e nos devolve. E, ao nos devolver essa experiência, ele faz com que a gente também pense o mundo. Mas ele faz de uma maneira especial, que não é o do pensamento somente, nem o da filosofia, nem o da sociologia. É por meio dos afetos, né? E isso é a riqueza, porque a arte ela tem toda uma questão cognitiva, né, que inegável, mas ela tem algo a mais que nenhum dos outros nossos campos de conhecimento tem, que é o afeto, o atravessamento, né, a partir das nossas sensibilidades e das nossas emoções, né? Eu digo sempre em sala de aula, falta um pedaço quando a gente fala que a arte é expressão de sentimento, falta um pedaço, né? Porque a arte ela é esse algo que condensa uma experiência de um tempo, né? E é por isso que muitos, né, historiadores de arte, teóricos da arte, falam que os artistas nunca estão à frente do seu tempo, eles sempre estão no seu tempo, exatamente localizados nisso, né? Bom, mas como é que então a gente faria esse acesso, né? Esse encantamento pela arte? É claro que a gente está preocupado em dar possibilidades de conhecer o maior número de coisas possíveis, né? A gente tem essa preocupação da mesma forma como eu, né, aos 17 anos, fui a primeira vez numa galeria e me encantei com aquilo, já estando numa escola de arte, porque eu gostava da prática, mas não tinha tanta ligação, não tinha oportunidade, né, na verdade, de chegar até onde estavam os espaços de arte, a gente possibilita, né, nas proposições das práticas pedagógicas e artísticas no ensino da arte, essa ida até as galerias, né? E eu, nesses momentos, galerias e museus, e nesse momento eu já tive muitas surpresas, né? Surpresas não só boas, né? Existem muitas experiências de fracasso também por parte dos professores, quando a gente, mesmo com toda a conversa e tudo, leva os alunos, os estudantes às galerias ou aos museus, e aquilo não os interessa muito, mas eu acho que até aí também faz parte, né, de saber por que não os interessa ou por que não interessou particularmente aquela obra. Mas eu já tive muitas experiências de pessoas que se maravilharam mesmo e que se emocionaram mesmo frente a uma obra, né? Essa obra, essa que está aí, essa imagem que está aí no meio, é de uma galeria muito pertinho aqui do Campus Brasília, do Instituto do Campus Brasília, e era uma mostra conjunta e que os meninos souberam muito sobre o picho, né? Porque quem estava fazendo a curadoria pesquisou muito sobre o picho e é algo bastante interessante. A gente teve algumas discussões em sala, né, depois dessa ida. E essa primeira imagem é uma imagem
ainda no Campo Samambaia, que fica mais ou menos a 26 quilômetros do centro de Brasília, de pessoas que moram nessas cidades, né, que a gente chama de cidades satélites, né, que são regiões administrativas em torno do plano piloto de Brasília, e que essas pessoas nunca conheceram os monumentos de Brasília, a não ser pelas imagens de televisão. Então, como esses estudantes são estudantes de edificações, a relação do corpo com o tamanho do monumento é algo muito importante, né? Esses foram os estudantes de edificações que me fizeram fazer o pós-doutorado, né, para falar sobre cidade, estética de cidade como signo das relações sociais, né? Então, eu costumo dizer que eu sou pouco acadêmica, eu sou mais curiosa, porque eu vou atrás das curiosidades, e essas curiosidades, elas partem quase todas, se não todas, né, de dentro da sala de aula e da prática artística e pedagógica, né? E nesse percurso, eu comecei a conhecer um pouco dos estudos sobre educação estética. Então, a gente já tinha a cultura visual, e junto da cultura visual, essa questão sobre a educação estética que veio do nosso grupo de pesquisa. A Tereza, que está aqui nessa sala agora também, é desse grupo de pesquisa. Nós temos um professor de filosofia nesse grupo, que é uma pessoa que também trabalha com produtos, né, da arte e da cultura, pesquisa rock, mídia, enfim, né? E aí, nessa questão da educação estética, um dos primeiros livros que a gente leu como grupo de pesquisa foi a obra do Rancière, né? A Partilha do Sensível. Quando a gente viu esse título, A Partilha do Sensível, a gente falou, nossa, esse livro deve ser lindo, né? Porque é aquilo que nós temos de mais nosso, partilhado com o outro. E não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro, é o contrário, né? A Partilha do Sensível diz de uma parte da sociedade que tem direito a essa estesia, que tem direito a essa percepção e que, portanto, tem direito à construção de discursos sobre a realidade e da condução dessa realidade, né? Enquanto os trabalhadores não têm esse tempo, né? São embrutecidos pelo trabalho, o que não é uma verdade, né? E não têm oportunidade de criar seus discursos, porque não têm tempo de perceber de maneira completa e complexa as realidades. Então, eles elaboram um discurso em que nunca serão ouvidos, vamos colocar assim, né? Então, essas realidades possíveis que são vistas pelas pessoas que não estão nesse lugar de direito, né, legitimado, de perceber e construir o mundo, essas realidades possíveis, elas nunca se realizarão, né? E para mim era alguma coisa de muito duro, né? Eu lembro que assim que eu entrei no mestrado, era uma aula sobre vídeo, né? Arte e vídeo, e o professor me falou, não, mas a arte não é para todo mundo. Aí, como é que você fala para uma professora de educação básica, que trabalha com arte em todos os níveis de ensino, como é que você fala que a arte não é para todo mundo, né? Não fala, porque a professora não vai aceitar isso nunca, né? Então, quando eu li esse livro, bateu naquilo que o meu professor lá no mestrado falou, e aí reverberou nas minhas dificuldades, nas minhas legitimações do ensino da arte na educação básica, que é onde eu gosto de estar, né? Já dei aula superior, já trabalhei com formação de professores também, mas eu digo isso sempre, eu gosto de estar na educação básica, mesmo que na educação de jovens e adultos, né, ou de adolescentes, é nesse lugar que eu me sinto confortável e motivada a estar, né? Então, a partir desse
desse livro, né, eu, então, entendi um pouco mais, né, qual era o papel do professor dentro da prática artística e de ensino da arte, né, em sala de aula, na educação básica, que era exatamente possibilitar a multiplicação, ou seja, a invenção, como a gente fala isso? A multiplicidade de percepções, né? Então, uma coisa que eu faço em sala, deixa eu levantar aqui, que aí eu acho que o sol já baixou, fica mais interessante. Eu sempre falo em sala assim, faço a mãozinha e falo, a gente é conduzido pelos nossa vida, pela mídia, pelos agentes, né, pelos agenciamentos sociais, a gente é conduzido para ter essas percepções aqui, né? Elas são mais ou menos a mesma coisa em todo mundo. O que o ensino da arte na escola vai fazer? Ela vai abrir mais possibilidades aqui, ó. Ela vai inventar, ela vai abrir mais percepções, de forma que, abrindo mais percepções, a gente possa ter, então, uma construção, uma percepção desse mundo mais complexa e completa, e uma construção de discurso individual, né, para se emancipar as questões sociais, mas também sonhando utopicamente, né, na construção de um coletivo, de uma realidade diferente. Então, para mim, esse ficou a definição do que a arte está fazendo dentro da escola. Ela não é aquele momento do ufa, ai, passou a aula de matemática, agora é a aula de arte. Não é esse momento do ufa, né? E não é mesmo, porque a gente está vendo com a arte contemporânea tantas questões que estão sendo urgentes, tantas questões urgentes que estão sendo debatidas, né? Nesse caminho aí, né, de promoção da experiência sensível para o desenvolvimento de maiores percepções, tem um autor que é muito interessante, que é o La Roça, e que vai nos dizer dos inimigos da experiência. E os inimigos da experiência, segundo esse autor, é tudo que volta e meia a gente faz em sala de aula. Então, uma das primeiras coisas é o excesso de informação e excesso de opinião. Quando a gente leva os nossos estudantes aos espaços artísticos, volta e meia existe uma monitoria, né? Um programa educativo. E aí, nesse programa educativo, parece, em muita parte, que eles são, que os monitores do programa são... Eita, não sei o que eu fiz aqui. Peraí. Gente, desculpa. Eu fiz alguma coisa aqui no... Eles são orientados a dar o maior número de informação possível aos nossos alunos. O que acontece com isso? Não existe experiência estética, porque o aluno está tão preocupado com todas aquelas informações que o monitor está a dar a ele, que ele não tem tempo. E aí esse é outro inimigo da experiência. Ele não tem tempo de fruir a obra. Gisele, eu acho que eu fiz alguma coisa aqui que... Oi, te ajuda? Como te ajuda? Peraí. Vocês estão vendo? Agora Tá não melhor? está ampliado, não está a tela cheia. Nós estamos a ver a primeira imagem que você partilhou conosco e ao lado todas assim, algumas das imagens, a sequência das imagens. Se formos lá em apresentação de slides, eu acho que volta para a tela cheia. Então, só um minutinho aqui. Apresentação dos slides. Do slide atual. Sim? Não. Eu bati aqui no... Pode clicar na barra do fundo, no fundo, na barra que está ao lado, penso, do som, tem um ecrã em baixo, na barra de baixo. No rodapé.
Sim. O outro, mais um, mais para a direita, mais um. Esse, Sim, isso. ótimo. Foi? Ainda não foi. Uma participante disse, Cris, F5. Não sei se funciona. Sim. Foi agora. Foi? Sim, Tá. sim. Ótimo. Bom, não vou tocar mais em nada. Bom, e aí a gente vê, assim, mais um inimigo da experiência, que é a falta de tempo, né? Segundo Larossa, você não tem tempo para fruir aquela obra. E em sala de aula, a coisa piora, porque a gente que é professor quer falar o máximo possível daquela obra, quer falar, e tem um tempo a ser cumprido, e tem a nossa opinião, então nós estamos a lidar o tempo todo com a provocação, a proporcionar a experiência sensível e, ao mesmo tempo, enquadrados em salas de aula e também, né, numa estrutura institucional que apresenta todos esses inimigos dessa experiência sensível. Então, o foco, né, o objetivo é conseguir realizar uma prática artístico-pedagógica que supere a essas dificuldades desses inimigos, né? Que possam, de fato, fazer uma promoção dessa experiência artística sensível, né? Dessa experiência estética. Bom, aí a gente tem essa questão, né? Que é o paradoxo que eu coloquei, que é que nós temos objetivos de aprendizagem que são medidos por qualidade e quantidade de conhecimento. Esse é o grande paradoxo do ensino da arte. Como você mede? Como eu meço o que eu ensinei e como o estudante, o que ele aprendeu e o que ele desenvolveu? Sendo algo subjetivo, né, cada um vai desenvolver uma habilidade, um nível, né? Eu não tenho como, estando a arte dentro da escola, eu não tenho como mensurar o que o atingiu, o quanto ele abriu mais percepções, ou o quanto ele se apropriou daquela obra de uma maneira pessoal, subjetiva, né? Isso é um paradoxo do ensino da arte institucional, né? Formal. Então, é mais uma coisa que a gente precisa vencer dentro da escola. Bom, e aí eu queria mostrar a vocês aqui alguns trabalhos dos nossos estudantes durante esse percurso, né? Que, claro, a gente coloca alguns parâmetros, né? Para que a gente possa fazer algum tipo de avaliação se o trabalho está correndo, se ele está se envolvendo com isso. Então, a gente tem alguns parâmetros que não pode ser um parâmetro único, né? Ele é um parâmetro mais de execução do que de medir o quanto ele aprendeu, né? Nesse sentido. É claro que a gente tem também dentro da escola, aqui em Brasília, a gente tem especificamente um programa de acesso à universidade que tem objetos de conhecimento da arte, obras específicas. Então, por esse lado histórico da obra, a gente pode até medir, mas será que é esse o objetivo do ensino da arte, né? Então, como eu acho que não, não é esse o nosso objetivo final, então a gente tem outras formas aí de lidar com esse paradoxo de algo sensível e subjetivo dentro de uma instituição que é, nos seus procedimentos, objetiva, né? Qualitativa, quantitativa, enfim. Né? Bom, aí a gente pensa, o que seria o resultado de uma educação estética? Né? E aí eu trouxe esse exemplo, que é um exemplo que me incomoda muito, em vários filmes, filmes, né, mais mercadológicos, assim, mais de indústria cultural, que é a menina pobre que se envolve com alguém de uma classe social mais de elite, e que é levada
por essa pessoa, até um lugar de uma arte erudita, seja uma ópera, um concerto, e lá ela se encanta. E é como se essa fosse, dissesse, lembrando lá do Rancière, né? Olha, ela está nessa classe social, mas ela tem a sensibilidade dessa nossa aqui, né? Então, essa foto de cima é uma provocação que eu fiz com os meus alunos mesmo, né? Eles pousaram para a foto, eu perguntando a eles o que seria o ideal, né? Porque eles não ficam assim na galeria, eles ficam conversando, eles trocam conversa. É muito raro você ver um aluno sozinho parado na frente de um quadro, né? Eles ficam do jeito deles, né? A admirar, a pensar, a perguntar, a questionar, né? E aí eu perguntei, o que vocês acham que seria o certo dentro de uma academia, de uma galeria? E aí o Eduardo e a Esther fizeram essa pose, né, para eu fazer essa foto do que eles achavam, que esperavam deles dentro de uma galeria, né? E, na verdade, a educação estética não é isso, né? Uma educação estética, ela não é um comportamento a ser perseguido, né? Mas ela é essa oportunidade de possibilitar infinitas percepções, né? E considerando, isso é algo que eu aprendi, essa frase eu aprendi há poucos dias, né? Considerar as biografias e os territórios sensíveis. De onde os nossos alunos vêm, do que eles trazem, né? O que eles já têm de envolvimento perceptivo com o mundo, por onde eles leem o mundo, a partir de que tipos de imagens, músicas, dramas, representações, enfim. Então, essa consideração de que é legítimo esse lugar de onde ele vem também, né? De tudo aquilo que ele consome, entre aspas, né? Frui, né? Que isso também o faz perceber o mundo, né? Mas, a partir disso, trabalhar experimentar e conviver com outros produtos, e que alguns desses outros produtos vão precisar mais do que 10 minutos, 20 minutos, né, para serem percebidos, né? Uma vez uma pessoa chegou na minha casa e olhou os discos, né, que tem de jazz e tal, e falou, nossa, quantos discos de jazz? Aí meu marido perguntou, nossa, você gosta de jazz? E a pessoa respondeu, né, eu estou aprendendo a ouvir, né? Porque existem certas complexidades que a gente precisa realmente dar um maior tempo, né? Se acostumar um pouco, né? Para conviver, não só experimentar, mas conviver com outros produtos, né? Valorizar aquilo que vem da nossa biografia pessoal, do nosso território, né? Sensível e estético também, né? E, ao mesmo tempo, no mesmo caminho da valorização, fazer essa peneira, né, do que a mídia e também do que algumas escolhas do que seja certo em arte, né, e que sempre vai, aqui no Brasil, no caso, para o caminho da erudição e muito em olhar, né, a um conceito de arte cunhado e formado, gerado, né, na Europa, né, e fazendo com que a gente tenha uma consideração pela nossa arte, pela arte dos povos originários, pela arte dos povos tradicionais, como um degrau a menos, né, uma arte menor. E também a gente tenha uma crítica em torno de todos esses produtos, né? É interessante quando a gente pensa assim, eu sou uma amante da bossa nova, né? Acho que muitos aqui também gostam muito da bossa nova. Mas fazer essa crítica que a própria bossa nova, ela promove um apagamento de certas manifestações, né? Que vem de uma raiz afro, né? Da afrodescendência. Então, ela promove um certo apagamento dessas influências, né?
ela toma como influência, mas ela, né, faz uma outra leitura, um pouco que apagando de onde ela foi influenciada. Então, nunca deixar a bossa nova de lado, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas entender esses processos pelos quais o Brasil, né, constrói e passa, né, pelos seus objetos, na construção e na valorização dos seus objetos artísticos. E aí a gente tem um historiador no Brasil, que é o Luiz Antônio Simas, que ele estuda o samba, né, e estuda os terreiros, ele é sambista, e ele fala uma coisa muito, muito interessante para a gente, né? A gente tem um projeto de Brasil, que é um projeto arcaico, né? Que tá dando certo, e ainda nessas últimos 4 anos tem dado bastante certo, né? De deixar, de tentar apagar um projeto que é um projeto do povo, vamos dizer assim, mas que não é bem, acho que eu usei mal a palavra projeto do povo, que nós temos as nossas maiores expressões, mais ricas expressões, que vêm de uma camada que quer ser desconsiderada por uma elite, né? Por isso que eu citei o caso a questão da bossa nova, né? Não é que a bossa nova não seja importante, nem que a bossa nova não seja rica, não seja maravilhosa, não é isso que eu estou falando. O problema aí, e é como agora, por exemplo, a gente faz a crítica ao movimento modernista brasileiro, aos 100 anos, né, da Semana de Arte Moderna, que é que a arte que acontecia aqui, ela foi influência, mas ela não foi protagonista, né? O protagonismo veio de uma vanguarda europeia que estava sendo estudada pelos nossos artistas. E os nossos artistas originários, né, que já estavam aqui a produzir muitos objetos, serviram como influência para criar um conceito de identidade, né? Mas que não foram colocados como protagonistas. Isso é uma coisa que o Jaider Esbel coloca, né, como artista contemporâneo, o Jaider, que faleceu ano passado, como artista contemporâneo, ele traz isso, né? Nós que somos de matriz indígena, no modernismo, servimos como influência, como material, né? Mas não como no nosso protagonismo de expressão. Então, o que o Brasil está, nesse momento, né, em termos de arte, reavaliando, revisitando, não desconsiderar uma arte que foi feita, uma arte que existe, mas considerar também toda outra riqueza que já existe no Brasil há muito tempo, né? O Ariano Suassuna tem uma fala que é muito interessante e que ele mostra um cartaz do MASP, se não me engano, e fala arte brasileira, os 60 anos da arte brasileira, né? E ele critica muito, dizendo o Brasil não tem só 60 anos de arte, ele tem muito mais, na época era 80, não sei quantos anos, é muito mais, né? Então, essas são discussões que precisam estar em sala de aula quando a gente fala de uma educação estética, né? Quando a gente fala em abrir percepções, né? Nessa imagem, eu coloquei aqui para vocês uma coisa que o filme do Emicida, aqueles que ainda não puderam ver, por favor, vejam. O Emicida, para quem não conhece, é um rapper brasileiro, né? E tem esse filme, né? O Amarelo. E nesse filme passa o show do Emicida dentro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é um teatro construído, feito, frequentado pela elite. A maior parte dessas pessoas que estavam aí dentro do teatro nunca tinham entrado no teatro municipal, né? Não é negar a existência de um teatro municipal e o valor que ele tem e todas as manifestações que acontecem ali, né? Mas é de saber que aquele é um espaço para e de todos, né? Então, das várias conviver, né, dentro dessa prática da educação estética,
com as várias manifestações, né, que estão aí em mídia, na cidade, e que se apresentam hoje como, entre aspas, né, uma novidade na nossa história da arte brasileira, que são as manifestações dos povos que foram sempre apagados ou diminuídos na sua expressão artística. Bom, e é isso que a gente vai, é dessa forma que a gente vai construindo essa possibilidade de uma decolonização do olhar, né? Não é elegendo uma certa coisa, é trazendo tudo aquilo que nos compõe hoje em dia e fazendo a crítica, não ameaçando, nem, não sei, né, demonizando, não sei, um certo tipo de arte, né? Mas dizer que é isso tudo que nos compõe, né? É isso tudo que nos constrói, né? Bom, daí a gente, nesse caminho, né, de construir esse olhar decolonizado, são as várias investigações que a gente deve fazer com a gente mesmo, né? Comigo e com estudantes como parceiros, né? Sobre como o outro me olha, né? Sobre como esse outro me representou durante a história da arte brasileira, né? Sobre a representação que o outro faz do mundo, né? De como ele explica e constrói o mundo, as realidades nas quais eu estou presente, mas nem sempre estou representada, sobre como eu quero me representar dentro dessa realidade, né? E quem eu quero escolher para que me represente dentro dessa realidade, e sobre como essas representações constroem um discurso sobre a realidade que é mais afeto a mim ou não, né? Então, nesse é o percurso que eu tento fazer nas práticas artístico-pedagógicas, em sala de aula, sobre essa relação de construir um olhar decolonizado, né? Sem esquecer as violências simbólicas que sofremos todos os dias, né? A quantidade de mulheres que estão dentro dos museus, a quantidade de artistas indígenas que estão nas coleções, né? A quantidade de artistas afrodescendentes, afro-brasileiros que estão nas coleções, né? Então, de quem fala por quem, né? Quem valoriza quem, né? Qual porquê dessa valorização está acontecendo agora, né? Quem tem direito a falar sobre si, né? Então, todo um construto, toda uma prática que gira também em torno de perceber essas violências, porque, por vezes, em certos momentos, a gente não as vê como violências, né? E são, né? E quando a gente apresenta, por exemplo, e eu já cometi isso muitas vezes, né? Você chega e apresenta um currículo, e o nosso currículo é muito assim. A gente vê um primeiro ano do ensino médio com 3 obras brasileiras e todas as outras obras europeias, né? Onde é que ele se enxerga ali, né? Isso nas artes visuais, porque a música ela se abriu um pouco mais, né? A gente tem muitas músicas brasileiras, inclusive músicas mais atuais. Eu me encantei muito com o livro da Judith Butler, que A Força da Não Violência, e vi o quanto isso que ela falava no livro estava dentro daquilo que eu estou fazendo, que muitos de nós, né? Eu acho até que cheguei atrasada nessa ação, acho que tem muita gente fazendo muito mais, há mais tempo que eu, que é esse que a gente não vai conseguir mudar a natureza humana, né? Mas que, de verdade, a gente precisa mudar o estado de percepção, né? Perceber mais coisas,
né? E, a partir dessa percepção, construir outros imaginários, né? E essa construção de novas percepções e novos imaginários é que pode desorientar um pouco esse dado que nós temos hoje em dia, aqui, no caso, no nosso Brasil, né? A gente precisa, né, dessa construção de outros estados de percepção para construir outros possíveis, né? Outras relações possíveis, nos pequenos grupos. Né? Não digo que isso vai ser uma mudança em massa, né? Mas a mudança individual mesmo, né? O espaço individual. Nesse mesmo livro, ela fala das pessoas pelas quais a gente chora, né? É uma discussão que está muito, né, presente, por quem são as pessoas que merecem o nosso pesar, né, ao desaparecerem. A gente no Brasil está numa guerra civil, eu acredito, né, com as questões dos indígenas sendo atacados muito, né, muito. Todo dia a gente recebe notícia de divulgar que está acontecendo no Mato Grosso, que está acontecendo no Pará, que está acontecendo. Então, a gente está numa situação de guerra civil, né, de pequenos focos aí dessa guerra, e alguns se mobilizam, né, se sensibilizam, mas muitos não. E aí, quando a Butler fala por quem a gente chora, por quem a gente mobiliza pela vida, pela defesa da existência, e ela conclui, ela argumenta, na verdade, não é conclui, não, ela argumenta que a gente chora mais pelas pessoas que nós reconhecemos uma contribuição importante desse povo, dessas pessoas, para uma língua, para uma comunicação, para um tipo de domínios cultural, e aí eu, né, puxo a brasa para o artístico, né, e intersubjetivo. Então, a gente chora por aquelas pessoas que, de fato, nós percebemos a presença delas a partir da cultura, né, da contribuição que ela deu para a nossa civilização, para a nossa sociedade. E como isso vai reverberar no apagamento, por exemplo, da arte dos povos originários, que sempre estiveram aqui e que sempre tiveram objetos artísticos assim, de um encantamento, de uma sensibilidade, de uma beleza, e que foram colocados como curiosidades etnológicas, né? Não faz parte do mundo da arte. Né? E aí é uma contribuição e é alguma coisa que eu trouxe para pensar junto com vocês, porque aí eu ainda não tenho isso muito definido, mas é uma argumentação que essa autora traz e que me sensibilizou muito, né? Porque à medida que eu não valorizo a produção desses povos, quando esses povos vão ser vistos e no que eles vão ser valorizados, né? E a arte tem um papel muito forte, muito grande nisso, né? Porque ela, a partir do momento que você conhece e que você precisa disso, né? Como é que precisa? Uma vez, tem um artista aqui em Brasília, que é a Karine Dias, que ela fala o seguinte: eu vou para frente de um objeto, seja a paisagem, que ela foi para a Patagônia, ou para uma galeria, ou para um museu, e vejo um quadro, e aí eu penso, como eu vou viver o resto da minha vida sem olhar isto? Então eu fico pensando assim, esses objetos artísticos dos povos, que esses objetos que estão sendo apagados, eles nunca se constituíram para a nossa sociedade dessa forma, né? De valor, de importância, né? De como eu vou viver sem ver essas coisas que são tão importantes para mim. Não é a beleza, né? Elas me constroem, me fundamentam, né? E se a gente não tem isso com vários objetos, né?
com objetos desses povos que estão desaparecendo, que estão ali em emergência, em perigo, né? Pelas pessoas, claro que a gente tem a preocupação, não é só pela arte, né, gente? Mas é uma forma dessas pessoas também aparecerem como contribuintes da nossa formação. Bom, deixa eu ver se eu me distanciei muito daquilo que eu estava querendo colocar. Então, essa visibilidade dos produtos artísticos de outras origens, né? Como a gente tem aí o Dalton de Paula, a Rosana Paulino, a Eugênia França, a Dayara Tucano, né? que são pensadores, artistas fundamentais aí da nossa brasilidade. Bom, aí eu mostro para vocês esses trabalhos, esses foram realizados agora, ainda esse ano, né, aqui no Campus Brasília. São trabalhos que a gente está falando do outro, do eu, da nossa identidade, né, da identidade brasileira. São trabalhos que são feitos a partir dessas discussões, né, a partir da discussão do modernismo brasileiro, de quem sou eu, do cuidado comigo, do cuidado com o outro, né? Esses também, né? A gente falando da questão, no trabalho da Adriana Varejão, né? E também do cordel, da impressão, enfim, né? Nossa relação com a gravura, enfim. Bom, ainda na Butler, vocês viram que esse livro me impactou muito mesmo, ela, no finalzinho do livro, ela fala isso: uma voz que não é ouvida também não é registrada e, assim sendo, não é uma voz política, né? Trabalhar com decolonizar olhares significa possibilitar ouvir, ver e produzir outros discursos que podem ser ouvidos, né? Não que eles sejam esses discursos que vão para a internet e vira mais um dentro daquele grande banco de dados, né, que estão por ali, mas que eles se construam, né, que a gente também manifeste, se preocupe em manifestar essa voz. Eu queria falar nessa hora sobre os fracassos. Quando a gente fala assim, todas as vezes que a gente faz uma exposição, a gente vai falando, né, das coisas boas que aconteceram e tal, mas eu acho que nesse momento a gente também precisa falar dos fracassos, né, porque nem tudo dá certo quando a gente faz essa proposição. E agora a gente está numa situação que o mundo todo está, né, saindo de uma pandemia, só que nem todos na mesma condição, e nós somos escola pública, e temos muitas pessoas em situação que agora eu aprendi esse termo e vou começar a usar, em resistência, mas que está em vulnerabilidade, né? A gente coloca como vulnerável, parece que ele está passivo, mas ele não está passivo, essas pessoas não estão passivas, elas estão em atividade, né? Elas estão resistindo, né? E vocês viram pelas imagens e pelos temas que não são coisas fáceis, né? São temas muito difíceis. E são temas que mexem muito na estrutura pessoal de cada um dos nossos alunos, né? A nossa população é 56% de pardos e negros declarados, ou seja, os meus alunos, eu acho que são mais do que 56%, né? Que muitos deles são os primeiros da família a estarem no ensino médio. Quando eu estava na educação superior, muitos eram os primeiros a estarem na educação superior, né? E a vida está muito dura, né? Hoje a gente estava em reunião do colegiado e a coordenadora disse: eu nunca recebi tantos atestados médicos, eu nunca recebi tantos pedidos de cesta básica, por exemplo, né? Então, a gente está numa situação de muita fragilidade, e trazer essas questões nesse momento também é algo
que não é fácil, né? Então, eu acho que às vezes a gente tem esses fracassos que eu considero, né, que eu não consigo atingir as pessoas porque elas não querem saber disso agora, né? Tá muito duro para mim, eu ainda vou saber demais disso, né? Não quero. E também uma outra questão que a gente discute muito, né? Que vem muito do... Como é que é o nome, gente? Do funk proibidão. Não sei se vocês de Portugal sabem o que é isso, né? Que são músicas muito pesadas, né? E que o corpo, principalmente o corpo feminino, está muito na objetificação. E um dia, a gente luta, como professor, como educador, a gente dá uma lutada contra isso e tal. E um dia, uma das pessoas que estavam dançando, eu passei e falei, nossa, proibidão! Aí a pessoa olhou para mim e falou assim, porque assim me enxergam. Quando ela respondeu isso, eu fiquei olhando, meu Deus, né? Então, às vezes, o que a gente acha que é fracasso, não, é uma resistência, né? É a melhor forma? Não sei ainda, isso foi muito recente. Mas, se é a forma possível, né? Então, falar disso, né? Dos nossos fracassos, que a gente nem sempre consegue atingir todo mundo, né? Que a gente também tem frustrações, né? Que esse trabalho é um trabalho que às vezes a gente mesmo questiona por que está fazendo e se tem lugar, enfim, né? E aí eu queria terminar com uma frase linda dos irmãos Borges, né? Do Lô Borges e do Vitor Borges, esqueci o primeiro nome, que é cantada pelo Milton Nascimento, um artista maravilhoso da gente, que é isso, né? Quem sabe isso tudo, essa nossa ação, não quer dizer amor. Não amor, aquele amor, né? Mas esse amor como pulsão de vida e de existência, né? Dentro da educação no Brasil, dentro da educação na arte, que é uma estrada de fazer o sonho acontecer. É isso. E eu agradeço. Oh, Cris, quem agradece somos nós. Você falava do encantamento, começou falando do encantamento. Estamos todos encantados. Que lindo, que lindeza. Obrigada, muito obrigada. A gente tem aí uns minutinhos para umas trocas, Cris? Você nos concede? Gente, outra coisa, uma característica que eu esqueci de falar lá no início, e quem convive comigo já sabe, eu choro. Somos duas, então, já somos duas. Eu choro. Então, né, eu sou chorona. Então, aquilo que me toca, eu acho que é muito bom que a gente vai ficando mais velha e aí a gente se liberta mesmo para chorar, porque a gente fala, porque ela já está mais velhinha. Né? Licença poética, não é, Cris? Já dá. Boa! Ai, que coisa linda. Mas vamos lá, Gabi, nos ajuda. Temos inscritos, temos perguntas, observações, inscritos para fazer uso da palavra. Tá com você. Não, e uma pergunta ainda. Só elogios, né? Apenas elogios. Vamos lá. A Bianca elogiou o trabalho dos meninos, né? Disse que é lindo. A Paula precisou se ausentar e ela falou isso no chat. Assim, de resto, apenas elogios, né? A Bianca disse que ficou incrível. A Cândida Emília falou que foi linda a citação dos irmãos Lô e Milton Borges, que são daqui de Minas Gerais, cidade de Belo Horizonte. A Paula Gomes falou que apresentação encantadora, potente e resistente. E a Júlia falou maravilhosa. Elogios. Obrigada, Cândida, por me lembrar o nome do outro irmão, porque a gente sempre fala do Lô, né? Mas quase não fala do Milton. Oh, que lindo. Então, se alguém sintam-se à vontade para fazer uso do microfone, abrir o áudio, abrir a cam também, para interagir com a nossa convidada. Sejam à vontade. Passei da hora, né? Não, tá super, super na hora.
tão urgente, tão necessário, tão lindo esse trabalho, essa discussão tão necessária e tão bonita. Que coisa linda. Eu que agradeço muito. A Isadora, que está aqui, sabe que eu gosto de falar pra caramba, né, Isadora? Tadinha, era uma das que ficava nas salas de aula me ouvindo falar, mas, enfim, estamos escutando também, né? É Tereza, muito bom, amiga. né? Você Tereza tá é minha vendo, né? companheira de pesquisa, de vida, de discussão, de partilha dos fracassos, né? Professora de artes visuais também me ensina pra caramba. Enfim. Cris, eu tenho não sei se é uma pergunta, mas é uma troca, assim, para fazer contigo, né? Enquanto falavas e fazias a tua explanação, falando da experienciação do estético, né? Eu me senti muito contemplada na tua urgência, porque também sinto isso, porque trabalho com linguagem, né? Trabalho com leitura e produção de texto, então trabalhar com a língua, né? Como fazer, como medir, né? Como colocar dentro de uma caixinha e medir os meninos dentro das tão famigeradas habilidades e competências, né? Que nós somos exigidos como professores e professoras a fazer. Então, esse do paradoxo, né? Aquela discussão é esse grande paradoxo que eu também vivo, porque eu sempre brinco com os meus alunos, digo, olha, eu sou professora de linguagens, então, né, desculpem os de matemática, estudaram tanto para só ter um caminho para chegar no resultado. Nós não, nós temos muitos caminhos, os caminhos são muitos os possíveis, né? E não temos um único resultado. E olha a grandeza e a beleza de trabalhar com a língua, com a linguagem, né? Da possibilidade de construção, de se inscrever nos próprios textos, né? E assumir o texto, então, nessa possibilidade de construção de si e do mundo, né? E de ampliação dessas relações com o outro, com o mundo, consigo. E aí, esse paradoxo, eu acho que assim, é isso. Como é que faz, Cris, para a gente baixar um pouco essa ansiedade ou sofrer menos, né? Porque não é um sofrer, né? Eu trabalho na perspectiva dos letramentos de resistência. E trabalhar pelos letramentos de resistência significa trabalhar, sim, os letramentos dominantes. Então, tem a ver muito com essa... Assim, eu me vi muito na tua discussão, né? O meu movimento como professora, como pesquisadora, também se vê muito nisso. Mas, sobretudo, para nós, como professores, como é que a gente faz, né? Como é que lida com com as subjetividades, com a beleza das subjetividades dessa profundeza diante dessa, você falou elegantemente, dessa objetividade, né, das competências e habilidades. Então, eu acho que a gente tem que ter estratégias, né? Para cada coisa, uma estratégia diferente. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem pequenininho, assim, né? A gente, no ensino da arte, a gente tem que ensinar os elementos da linguagem visual. Né? Para mim, já começa complicado, porque eu não acho que a arte é linguagem. Ela está dentro do campo de humanidades, mas eu não consigo dizê-la como linguagem. Então, para mim já complicou, né? Mas tem que ter os elementos da linguagem visual. E aí eu coloco um critério num determinado trabalho e vou trabalhando as expressões nos trabalhos práticos que tem que ter esse critério, né? Porque, de certa forma, é um saber básico, vamos dizer assim, está no currículo, objetivo, né? Então, em cada coisa, eu vou construindo estratégias para poder atender, porque é como você colocou, não dá para eu fugir da arte europeia,
Não tem como. A gente tem toda uma estrutura social, identitária, cultural, que tem a arte europeia, né? Como base, a estrutura de construção da figura humana, por exemplo, que nós não temos aqui nos povos originários, quem sabe, talvez nos marajoaras, mas nem é marajoara, depois eu vou. Mas, por exemplo, a gente tem uma artista brasileira que conviveu, naturalizada brasileira, na verdade, conviveu muito, né, com povos originários, foi fazer um trabalho, se afeiçoou e ficou, e um dia ela pediu que eles fizessem a representação de si. E eles, para quê? Por quê? Né? Não tem motivo. Eu estou inserido aqui. Quando eles desenharam. É lindo o desenho. Se eu tivesse aqui, eu mostrava. Os pés como raiz e os braços como galhos. Que eles se viam assim, ligados a tudo. Né? Então, não tinha como fazer a figura humana. Ótimo, eu ensinar isso, mostrar isso para os meus estudantes é maravilhoso, mas eles têm uma referência de figura humana que é centrada lá na arte grega. Então, eu não posso deixar de discutir sobre isso. Sim. Agora, o meu debate é que eu não posso só ou dizer isso é e isso aqui não é. Né? Então, para cada coisa eu vou colocando critérios que atendam essa questão objetiva que precisa ser dada e, inclusive, como questão de resistência precisa ser sabida. Né? Precisa ter domínio. Um pouco de domínio sobre isso, né? Até para saber de onde vem o nosso engessamento perceptivo. Né? Por que eu chamo isso de belo e por que isso aqui não? Né? Então, eu também não sei essa resposta. Eu trabalho assim, com estratégia para cada coisa. Cada coisa eu tenho uma estratégia. E aí, desculpa, que eu vou me alongar, porque eu entrei num debate esses dias com um colega catalão, né, que mora em Lisboa, porque eu repliquei um post e ele falou assim, por isso que a escola tem que ensinar, porque eu não entendi uma palavra do que essa pessoa falando, mas essa pessoa, aí eu expliquei para ele, a gente tem aqui, né, formas de resistência pelo idioma, né, o que, acho que a Conceição Evaristo, né, chama de pretoguês. Então, assim, é uma forma de resistência, não é um texto acadêmico, é um post na internet, né? Ele tem o direito de trabalhar, não é que ele não saiba, mas ele pode, né? Então, essas questões aí, e essas questões alimentam o caldo do olhar, né? Decolonizador das práticas, decolonizadoras. É isso. Ai, obrigada, nossa, maravilhoso. Gabi, temos mais alguém? Algum registro? Não. Não? Não. Então, eu deixo a última palavra, Albino. Não, a última palavra é da Gisele. Obrigada. Estou muito grato por este momento e por esta partilha e por esta informação toda que nos trouxe a Cristiano. E gostava de agradecer imenso, mais uma vez, à Gisele por esta organização, Gabriel, e a Cristiano por nos trazer toda esta informação. E dado o tempo, também agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Vim, nós aqui agradecemos todo o trabalho, a cooperação e organização e coordenação do trabalho de nós, né, embaixadores e embaixadoras. Muito obrigada. E, sobretudo, o seu cuidado com o projeto Travessias, né? Que é filho nosso, né, Albino? É filho nosso, obrigada. Gabi, quer dar um tchau para todo mundo aí? Última palavrinha da Gabi? Desculpa, eu estava escrevendo, agradecer, né, Cristiane, pelas contribuições. Estava pensando que é sempre bom a gente ver a questão do ensino, a aprendizagem, né, de outras formas, né? É interessante a gente ter contato com outras áreas, e eu acho que ela fez
isso de forma muito maestral, né? Trouxe pra gente um pouco mais de vigor, amor, né? Eu pressenti bastante nas palavras dela o sentimento de luta e de resistência. Obrigada. Obrigada, Gabi, pela parceria de tantos encontros, né? E desencontros também, como a Cris coloca, né? Na nossa caminhada aí juntas, dos 4 anos de graduação da Gabi. Muito obrigada. Cris, a última palavra é sempre do convidado, da convidada. Ai, a Bianca colocou uma coisa aqui que eu tenho que romper a linguagem para tocar na vida do Arthur. Ai, obrigada pela frase. Obrigada pela frase. Muito que linda. lindo! Romper a linguagem para tocar na vida, que lindo! Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Cris, muito obrigada, gratidão. Nem sei como te agradeço. Linda noite, partilha, guiada pelas afetividades, né, pelos afetos, né? Esse foi realmente um descentrar do sentir, do pensar e do agir. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Esperamos todos, então, no próximo encontro, no dia 20/9, estejam convidados. Nós teremos aí o Celto Chagas com um percurso nas travessias pela educação integrada, trajetórias de estudantes, de jovens estudantes. Então, isso, muito obrigada, Cris, de novo. Albino, gratidão. Obrigada a todos. Uma boa noite, uma boa resto de noite a todos e um bom começo de noite para quem está do lado de cá. Abraços grandes.